a primeira para brigar por uma vaga na final do campeonato, Alan? Boa noite. É um jogo difícil, como a gente já esperava, muito tenso, muito nervoso, né? Primeiro tempo, principalmente, a gente errando passes relativamente fáceis, tomando algumas decisões equivocadas, e depois que a gente assentou um pouquinho a nossa ansiedade, que é natural até certo ponto numa semifinal, conseguimos jogar, conseguimos criar algumas situações, e no segundo tempo tivemos um controle maior, tivemos um desempenho maior. E em relação a essa competitividade, eu acho que tem que ser essa identidade que nós temos que manter. A conversa, né, depois do insucesso dentro de casa pela Copa do Nordeste foi direcionada para esse ponto. Hoje o futebol está muito nivelado. Se você não competir, se você não se manter organizado, se você não manter uma equipe com uma postura durante todo o tempo, dificilmente você vai conseguir o resultado positivo. E hoje nós conseguimos manter essa postura, mesmo cometendo alguns erros a mais no primeiro tempo. E criamos espaço, fomos seguros lá atrás, não deixamos de atacar e aproveitar as oportunidades de contra-atacar quando a equipe do Retrô se lançou à frente. E eu fico feliz pela entrega e também pela evolução e pela recuperação. Eu falei na entrevista passada, depois da nossa derrota, que o futebol tem essa vantagem. O próximo jogo ele te dá a oportunidade de mostrar que aquilo foi um tropeço, que o perfil da nossa equipe não é aquele, e a gente soube lidar também muito bem com a questão emocional. Acabamos ali o primeiro tempo com uma cobrança que é natural até certo ponto, e voltamos para o segundo tempo mais fortalecidos ainda. E é uma vantagem, são 2 jogos, terminamos o primeiro tempo, vamos dizer assim, que é uma coisa que a gente sempre fala no futebol, com essa vantagem, mas não vamos sentar em cima dela. Nós temos que competir, saber da qualidade do adversário, saber das nossas qualidades e também das nossas limitações, e manter essa postura. Eu acredito que com essa postura que nós tivemos hoje, de ser agressivos no momento que tem que ser, trabalhar a bola no momento que tem que trabalhar e oscilar, essa questão de velocidade com posse, eu acho que a gente cresce muito no nosso jogo. E valorizar os jogadores que entraram, jogadores que estão aí muitas vezes desempenhando funções que não é a primeira função, são opções que já fizeram, mas não são jogadores de origem, e deram uma resposta muito positiva e que fez a diferença a nosso favor. Professor, boa noite, parabéns pelo resultado. A gente fala muito do aspecto ofensivo do Náutico, é um assunto recorrente nas coletivas, e hoje a gente viu um primeiro tempo que você falou com algumas falhas ali naquela parte final de campo, e um segundo tempo que mudou muito, principalmente depois do gol. E ao mesmo tempo a gente vê que o Náutico está sofrendo muito com a ausência de peças no setor de ataque, enquanto a defesa vem mantendo os mesmos jogadores sem tantas lesões. O gol no começo do segundo tempo e a mudança de postura, com o Náutico se propondo a atacar mais solto mesmo, mostra para você que é também um aspecto psicológico, que alivia essa tensão depois do gol e os caras começam a se soltar. Mostra que, apesar dos desfalques, você consegue extrair alguma coisa, mesmo improvisando uma peça ou outra? Boa noite. Sem dúvida, eu vejo a questão ofensiva mais pelo lado da efetividade do que das oportunidades. Oportunidade a gente cria, a gente trabalha, a gente tem em média aí 15 finalizações por jogo. Dessas 15 finalizações, se a gente melhorar a nossa efetividade em 10%, ela acaba gerando aí 1,5 gols, na matemática. Então essa efetividade eu acho que é fundamental. E a gente jogar. A cobrança ela vai existir não só aqui, mas em todos os lugares, quando se trata de uma equipe tradicional, uma equipe que vem um pouquinho ferida por alguns anos anteriores. É natural esse tipo de cobrança, e a gente tem que ter muito equilíbrio. E hoje nós mostramos esse equilíbrio, mesmo de repente no primeiro tempo a gente errando, tomando algumas decisões equivocadas, como eu falei, mas continuamos jogando. E no segundo tempo, depois de abrir o placar, as oportunidades aumentaram também pelo fato do adversário proporcionar esse tipo de situação para nós. Fomos muito efetivos defensivamente, sem recuar, sem a gente colocar, com perdão da palavra, a bunda lá atrás, e soubemos aproveitar os espaços, e poderíamos até ter definido
E aí bate nessa questão de efetividade. Definido alguns lances com um pouquinho mais de tranquilidade, poderíamos estar falando de um placar um pouquinho maior. Mas é valorizar o nosso trabalho, respeitar que do outro lado também tem uma equipe que trabalha, uma equipe qualificada, e a gente sabe da dificuldade que a gente vai enfrentar, mas estamos cada vez mais preparados para isso. E repito, respondendo a tua pergunta também, que tem que valorizar esses jogadores que entra o Luiz Paulo numa função que não é dele, o Maranhão, que vinha com pouco ritmo de jogo, que tem característica mais de jogar pelo lado, entra centralizado. O Marco Júnior, eu acho que incorporou mais o nosso meio de campo com a qualidade, diminuindo o número de erros. Nosso sistema defensivo muito seguro, com a linha de 4 posicionada, se preservando menos. Eu acho que o jogo passado a gente se preservou um pouquinho mais, e em muitos momentos a gente tem que ficar de mano, sim, confiar no nosso potencial, e essa somatória de fatores, juntamente com o nosso comportamento, com a nossa postura e com o apoio do torcedor, acaba tendo um combustível a mais, e foi o que aconteceu. Boa noite, Alan. Minha pergunta é bem próxima à que eu fiz depois do jogo de terça-feira, que naquela oportunidade a torcida saiu bem chateada, vaiando, cobrando, e aí você falou, depois daquele jogo, que o futebol tem disso, né? Você até citou agora há pouco, de em pouco tempo você poder mudar esse cenário junto à torcida, e a gente vê hoje a torcida super feliz, apoiando, comemorando ao fim do jogo. Isso vai exatamente de encontro ao que você falou, né? Depois do jogo contra o River. Eu queria que tu comentasse sobre isso. Boa noite. Sem dúvida, a gente tem um certo tempo já dentro do futebol, dentro de vestiário profissional. Eu tenho 27 anos. E em nenhuma equipe é diferente. Umas são mais acentuadas, a cobrança, outras um pouco menos, mas o torcedor, ele quer o mesmo que nós. Em alguns jogos a gente se incomodou muito, querendo dar uma resposta, querendo mostrar que a gente está querendo, que a gente está brigando, e esqueceu de se organizar, esqueceu de tomar as decisões mais claras, tentando fazer algo a mais para retribuir o apoio do torcedor e diminuir a cobrança, e acaba saindo da característica e o jogo acaba se tornando mais difícil. Então a gente conversou, eles conversaram entre eles também, que nós temos que sempre respeitar a opinião do torcedor. Isso é uma coisa que eu sempre falo, a cobrança verbal, uma outra ofensa, infelizmente faz parte no futebol. Eu sei que ninguém gosta, nenhum jogador gosta, nenhum treinador gosta, mas infelizmente é uma coisa inerente principalmente ao futebol sul-americano, e a gente tem que saber conviver com isso. Hoje a alegria do torcedor é a mesma nossa do vestiário, e a tristeza nossa dentro do vestiário e a cobrança nossa dentro do vestiário no último jogo também é a tristeza e a cobrança do torcedor. E aquilo que eu falei, eu até usei uma palavra depois de uma derrota que é difícil se usar, e às vezes você é cobrado por isso, da questão de ter paciência, de nos apoiar. Não é nem a questão da paciência, nos apoiar. E eu sempre falei isso desde a minha apresentação. A torcida do Náutico, a nossa torcida, ela faz a diferença quando joga junto. O Patrick tendo cãibra, teve uma pancada na panturrilha, e aí o torcedor levantou ele. Não foi ele que levantou só por conta própria, o torcedor levantou ele. Então esse tipo de entrosamento que nós vamos adquirindo com a sequência, com as vitórias, ele vai sendo um fator primordial dentro da nossa casa. Ela tem que ser favorável a nós e não um peso a mais. Então acho que essa questão emocional, esse equilíbrio emocional de você competir, mas sem se desorganizar, foi fundamental e primordial. E eu falo, às vezes o alvo maior, às vezes não. O alvo maior sempre é o treinador, porque fica parado ali, não corre para lá, para cá. E a gente respeita, a gente tem que entender, procurar entender. Incomoda, machuca, claro que sim, nós somos seres humanos, ninguém gosta de ser ofendido. Machuca inclusive a família que acompanha, mas nós estamos aí, como eu falei, há muito tempo no futebol, e a gente procura entender isso. E reforço, o que o torcedor quer é o mesmo que nós queremos, é a vitória, é a alegria, é o torcedor poder voltar para casa hoje sorrindo, assim como nós vamos voltar para casa sorrindo. E isso aí eu acho que vai ser o fundamental nas competições que nós vamos disputar e brigando pelos objetivos que nós traçamos. Agora tem duas.
Boa noite. Boa noite, Alan. Parabéns pelo resultado de hoje. A gente sabe que toda vitória ou até toda derrota, o mérito ou o demérito é coletivo. Porém, como você falou agora há pouco do Patrick, eu queria que você, se você me permite, fizesse uma análise individual do Patrick. Porque, na minha opinião, ele é um dos candidatos a craque do Campeonato Pernambucano. Não só pelos gols decisivos, fez gol no Clássico, fez gol contra o Afogados, fez o gol da vitória hoje. Então, eu queria que você fizesse uma análise, se você concorda que ele é um dos candidatos a craque, e uma análise do futebol que ele vem praticando, não só na questão de ser decisivo, de comandar o meio-campo, ser o cérebro do time e ajudar a equipe em busca dos objetivos. Boa noite, obrigado. Eu acho que os parabéns são para todos nós, né, que trabalhamos no dia a dia. E o Patrick é um jogador que vem evoluindo desde a primeira rodada. Vem desempenhando funções que a gente determina e que tem uma inteligência para desempenhar. É um jogador de construção, de criação com uma característica um pouco diferente dos outros, né? Um jogador canhoto que tem uma boa finalização, que tem uma boa bola parada e está entendendo cada vez mais essa movimentação que ele precisa fazer. Hoje ele foi mais agudo, atacou mais o espaço, pisou mais na área. É um jogador que tem essa condição física para desempenhar esse tipo de função e juntamente com a nossa equipe ele acaba criando situações de desequilíbrio para o adversário e a confiança ela vai aumentando. O próprio jogador sabe quando ele joga bem e quando ele joga mal. Então durante a semana a gente conversou, ele, senti, não fui bem no último jogo da Copa do Nordeste e tal. Eu falei, vamos embora, se recupera. A oportunidade está aí para todos nós. Não podemos ficar lamentando, temos que trabalhar. E é um cara que se dedica demais durante o dia a dia e tem uma liderança que é diferente. É uma liderança técnica. É um jogador que não precisa estar cobrando os outros, mas toda vez que ele fala, ele é muito bem ouvido. Dentro do campo, hoje ele teve uma participação muito importante no posicionamento do Maranhão. Quando o Maranhão entrou, ele orientou, explicou, acalmou, e acho que isso é fundamental e eu concordo. Na posição dele, eu vejo assim, ele com um potencial muito grande e o meu voto seria para ele. Não é porque é meu jogador não, mas seria para ele sim. Boa noite, professor. Parabéns mais uma vez pela vitória. Eu queria falar com o senhor sobre essa parte técnica. O senhor usou a dobra de laterais hoje, já usou outras vezes. E uma coisa que a gente vem questionando muito, mesmo com o Lohan não tão bem, será que o Náutico não conseguiria fazer um 4-4-2 com o Lohan, o Marco Júnior, o Marco Antônio e o Patrick, e tendo dois atacantes? Porque a sequência dos jogos, e aí eu vou até ser abusado e fazer mais uma pergunta, essa sequência de jogos, a gente vê muitos jogadores sentindo, o Patrick sentiu hoje, o Thalicinho também, então queria que o senhor avaliasse aí essa possibilidade. Obrigado. Boa noite. Eu vejo essa possibilidade a partir do momento que você tem jogadores com essa característica. Se eu entro com o Marco Antônio, o Marco Júnior e o Lohan, poderia ser falado que eu estava jogando com 3 volantes. Então a gente tem que analisar as coisas com frieza. E quando você joga num 4-4-2, acredito eu que você está falando num quadrado, a dificuldade maior estoura no lateral lá atrás, que precisa de alguém para recompor pelo lado do campo. E o Marco Júnior nem o Marco Antônio tem essa característica de recompor pelo lado do campo. Então a gente ficaria exposto, não teria essa recomposição e principalmente não teríamos a velocidade para jogar. São jogadores de construção que precisam ter outros companheiros à frente deles para eles poderem alimentar. Você não tem como colocar o Marco Antônio e o Marco Júnior num 1 contra o lateral adversário. Você não vai ter sucesso. Então essa situação, quando se fala com 2 atacantes, com um quadrado no meio de campo, ela é meio difícil de se fazer hoje em dia em qualquer time. Geralmente se faz um losango para ter uma cobertura maior e um apoio maior defensivo para os laterais. Esse 4-4-2 que a gente jogou em algumas épocas, que às vezes se utiliza quando se está perdendo a partida, vai muito em relação à característica individual. Você vai ter uma posse de bola com 4 jogadores de qualidade, 2 atrás e 2 na frente, mas você não vai ter agressividade pelo lado, coisa que a gente teve hoje com o Thalicinho, com o Fernando, com o próprio Luiz Paulo. Então são situações que a gente visualiza, que são muito mais fáceis de se visualizar do que propriamente de praticar. Mas a gente já pensou situações, trabalhamos no dia a dia esse tipo de situação.
Nós trabalhamos com 3 zagueiros, trabalhamos com quadrado e não houve um rendimento, né? Talvez o maior problema hoje em dia seja não ter a possibilidade de se acompanhar o trabalho, né, do dia a dia. Quando você tenta alguma coisa e ela não funciona, não é no jogo que a gente vai tentar de novo. Então a gente procura ter esse equilíbrio, procurar extrair o máximo possível da característica desses jogadores, independente do sistema. E essa variação, eu vou um pouquinho mais além. No final do jogo nós jogamos um 4-4-2, porque o Fernando estava fazendo desequilíbrio por dentro e o Luiz Paulo fazendo desequilíbrio por dentro, deixando um pouco mais adiantado o Maranhão e o Patrick. Então são situações, são nuances do jogo que muda, questão numérica, de linha de 4, de 4-4-2, 4-1-4-1, 4-3-3. O futebol ele é muito dinâmico para se manter fixo qualquer tipo de sistema. E essa versatilidade eu vejo que a gente vem efetuando nas melhores partidas que nós fizemos, a gente vem efetuando com muita qualidade. Acredito que respondi a tua pergunta. Alan, boa noite, parabéns pela vitória. Projetando já o próximo jogo, domingo contra o Retrô, o que é que a gente pode falar sobre Júlio César? O que é que o departamento médico passou para você? E saber dos jogadores de hoje, né? O Talicinho acabou sentindo ali, foi substituído, o Fernandinho lá do outro lado chegou a sentir, mas ficou no jogo, desses atletas, já que é seu maior calo, né? É o departamento médico e o setor ofensivo do Náutico. Boa noite. Em relação ao Júlio, foi feito o exame de ressonância, ele sentiu um desconforto muscular na posterior e teve também, em relação ao último jogo, aquilo que eu falei, e eu não gosto, de repente, depois de uma derrota, abrir algumas situações que parece muleta. Nós tivemos 6 jogadores com uma virose muito forte, de diarreia, de sintomas gripais, e o Júlio foi um dele, inclusive teve que passar um dia tomando soro no hospital. Isso acabou a lesão muscular e esse problema que ele teve. Inclusive a nossa nutricionista teve internada, uma virose que não tem como você controlar muito. Então ele teve essas 2 situações. Vamos esperar o resultado da ressonância dele e ver qual é o melhor caminho a gente tomar juntamente com o departamento médico. O Thalisson foi mais uma questão de desgaste, uma pancada que ele levou também. O Arnaldo talvez preocupe um pouquinho mais, que ele vem sentindo esse desconforto no glúteo, um pouquinho acima do glúteo, e há algum tempo, e são situações de desgaste natural, São jogos muito intensos, são jogos onde a entrega física ela é muito grande, e nós temos um grupo que muitas vezes não tem como você preservar demais, Nós temos que, e eu falei isso também, que as competições elas não vão ser prioritária A, prioritária B. Nós vamos procurar colocar o que a gente tem de melhor. Então essas situações de departamento médico, em contrapartida a gente espera aí que o Bárcia já tenha condições. O Rai hoje ajudou demais, na questão física, na questão de recomposição. São jogadores que a gente sabe que tem muito para entregar, e estando numa condição física boa, de saúde, eles vão nos ajudar. Então a gente tem aí também a volta do Paulo Sérgio. São situações que vai nos dando condições e pensar o jogo de uma maneira um pouco diferente. E é por isso que quando a gente perde, a gente também não pode entrar no desespero de querer contratar 5, 6 jogadores de uma vez só, que acaba transmitindo uma insegurança muito grande para o grupo. É óbvio que a gente precisa qualificar e não é numa vitória que a gente vai dizer o contrário, mas estamos com tranquilidade, com equilíbrio, monitorando o mercado, vendo as condições. Mercado muito inflacionado, principalmente pela questão das ligas, que valorizaram as cotas, questão de SAF, tudo isso, os clubes têm um potencial a mais financeiro e a gente acaba sofrendo um pouco. Mas eu vejo que algumas peças aí, 3, 4 peças para reforçar alguns setores, elas serão bem-vindas. E isso é um consenso nosso, inclusive com a diretoria. E em relação a esses jogadores, a gente espera contar com eles aí o mais breve possível, que quanto mais dor de cabeça eu tiver para escalar, melhor o rendimento nosso vai ser. Fechou? Boa noite.